Incline a sua cabeça, vamos orar. Senhor, nós te exaltamos, nós te glorificamos e nós entendemos que este culto é um culto especial. Todo culto é especial, mas esse de hoje, Senhor, ele tem um ar de culto de milagre, porque os seus filhos saíram dos seus lares, saíram de dentro das suas cavernas, deixaram os vales e vieram aqui, Senhor, no aprisco do Senhor. Suas ovelhas estão reunidas na sua casa, Pai. E nós esperamos que o bom pastor venha cuidar de nós essa noite. Senhor, o mundo passa por um momento tão difícil, tão agravante. Pandemia de um lado, terremotos de outro, guerras explodindo, ó Pai, no Oriente Médio. Nós aqui no Brasil, Senhor, numa briga sem tamanho de irmãos contra irmãos por conta da política. Precisamos de paz, uma paz que só o Senhor pode dar, e uma paz que o Senhor só vai dar se a sua igreja pedir, ó Pai. Nós estamos nesse momento em oração, ó Deus, em uma igreja pentecostal. Em uma igreja pentecostal, o Senhor não é apenas um que ora e os outros ficam em silêncio. Todos oram ao mesmo tempo, porque nós acreditamos que o Senhor é um Deus que tem a habilidade de ouvir a oração de todos, ainda que sejam feitas simultaneamente. E se a igreja me ajudar orando nesse momento, ó Pai, os adolescentes, os obreiros, os músicos, as irmãs, os irmãos, nós conseguiremos quebrar, ó Deus, o céu de bronze que está acima de nós. Porque o interesse do diabo, ó Pai, é que este culto termine em tristeza, em lágrimas de angústia. Mas nós expulsamos o diabo e determinamos que esse culto será para a sua honra e para a sua glória. E ele terá o ápice da sua presença, porque o Senhor aqui está. Senhor, na medida que eu estiver pregando, o Senhor tem liberdade para trazer a sua palavra revelada. E o Senhor pode falar conosco da maneira como o Senhor achar melhor. E o Senhor também pode curar os enfermos. O Senhor pode batizar com o Espírito Santo. O Senhor pode libertar as almas que estão cativas. Por isso, eu entro na sua presença como sacerdote e falo: fala conosco, ó Pai. Fala em nome de Jesus Cristo, seu amado Filho, e toca os nossos corações, agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem tomar seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom. Porque Ele é maravilhoso. Abra sua Bíblia comigo, no segundo livro do Velho Testamento, no livro do Êxodo. Êxodo capítulo de número 8. Do versículo 1 até o versículo de número 10. Livro do Êxodo, capítulo de número 8. A praga das rãs. E depois disse o Senhor a Moisés: entra a Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. E se recusares deixá-lo ir, eis que ferirei com rãs todos os teus termos. E o rio criará rãs, que subirão e virão à tua casa, e ao teu dormitório, e sobre a tua cama, e as casas dos teus servos, e sobre o teu povo, e os teus fornos, e as tuas amassadeiras. E as rãs subirão sobre ti, e sobre o teu povo, e sobre todos os teus servos. E disse mais o Senhor a Moisés: dize ainda a Arão: estende a tua mão com tua vara sobre as correntes, e sobre os rios, e sobre os tanques, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a sua mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs, e cobriram a terra do Egito. E então os magos fizeram o mesmo com os seus encantamentos, e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. E Faraó chamou a Moisés e Arão e disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo, depois deixarei ir o meu povo para que sacrifiquem ao Senhor. E Moisés disse a Faraó: tu tenhas glória sobre mim, quando orarei por ti e pelos teus servos e pelo teu povo, para tirar as rãs de ti das tuas casas, de sorte que somente fiquem no rio? E Faraó respondeu, e ele disse: amanhã. E Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saibas
que ninguém há como o Senhor nosso Deus. Amém, igreja? Incline a cabeça mais uma vez. Pai, mais uma vez eu te peço inspiração para podermos caminhar no tapete da sua revelação nesta noite. Que esse texto crie vida dentro dos nossos corações e que a pregação, na medida que for crescendo, crie vida na mente dos seus filhos. E que quando o culto terminar, os ensinamentos dados nessa noite se tornem como uma bússola para guiá-los durante essa semana, para que possamos ficarmos livres dos ataques do diabo. Fala conosco, é o que eu te peço agora e sempre, em nome de Jesus. E a igreja diz: pode dar a Jesus mais uma linda salva de palmas? O texto que eu li nessa noite é conhecido de todos aqueles que já tiveram curiosidade de ler a Bíblia Sagrada alguma vez. Ele está inserido naquelas 10 pragas que Deus havia enviado sobre o Egito. As 10 pragas enviadas sobre Faraó e sobre o Egito tinham uma única finalidade: tocar, sensibilizar o coração de Faraó, para que ele libertasse o povo hebreu, que estava cativo naquela terra há centenas e centenas de anos. Lembrando que quando Israel entrou dentro daquela terra, Israel não entrou como escravo. Os judeus não entraram ali pelas janelas, não entraram na calada das madrugadas. Os judeus foram convidados a estar naquela terra. E quem convida, dá banquete. Todos devem se lembrar da história de José, aquele que as pessoas insistem em chamar de José do Egito, mas ele nunca foi do Egito. Era o José que estava no Egito. E o José que estava no Egito, depois de passar por uma série de provas, acabou ascendendo e sentou em um trono, abaixo apenas do trono de Faraó. E como ele ajudou Faraó na administração de um momento de crise, daquele tempo em que a terra ficou debaixo de fome, Faraó enxergou em José um espírito excelente e deu a ele então condições de governar o Egito ao lado dele. Um dia José pediu a Faraó que deixasse a sua família entrar dentro do Egito. Todos conhecemos a história. A família de José tenta entrar ali de outra forma, porque achava que José estava morto. Mas quando José os reconhece, ele faz prova com eles, até trazer toda a sua casa para o Egito. E então, ao se revelar aquele quebrantamento, porque ele havia sido traído pelos seus irmãos, ele traz alegria ao coração do seu pai. E o final é José contando para Faraó que ele tinha uma família. E Faraó então convida a família de José para morar no Egito. Então repito o que disse no início: esse povo, o povo hebreu, não foi para o Egito como bandidos, não foram como escravos, entraram no Egito a convite de Faraó. E Faraó deu a eles a melhor porção da terra, e deu a eles também o melhor que a terra produzia naquele tempo. Quem entendeu até aqui, diga amém. 430 anos se passaram e o povo hebreu cresceu assustadoramente naquela terra. Já não era mais apenas a família de José, agora era uma multidão. A Bíblia vai nos dizer que quando eles saíram do Egito, saíram no número de 600 mil almas de guerra. 600 mil almas de homens que tinham exatamente 30 anos de idade, que era a idade que o hebreu estava emancipado e podia ir à batalha. Fora mulheres, fora crianças, fora velhos, fora anciãos, senhoras, bebês, os animais. Então, quando Israel está nesse momento aqui a um passo de ser livre, eles eram uma nação dentro de uma nação. Quase 3 milhões de judeus aprisionados na terra do Egito. E então chegou o tempo, porque a Bíblia diz que o clamor desse povo começou a subir ao céu. Porque o faraó que está agora governando nesse tempo, que já não se lembrava das alianças feitas pela sua dinastia passada, pelos seus antepassados com José, porque se passaram quase meio milênio, quase 500 anos, agora percebe que os judeus estão crescendo sobre a terra e determina flagelos sobre eles, determina morte sobre eles. Intentou ele matar todos os meninos nascidos dos hebreus, e todos nós conhecemos o demais da história. A Bíblia diz que quando eles começaram a sofrer, o clamor desse povo subiu aos céus, e aprove a Deus levantar um libertador para tirá-los da terra do Egito. E esse homem foi Moisés. E Moisés, por incrível que pareça,
embora fosse hebreu, estava no palácio de Faraó, porque foi ele adotado pela filha de Faraó, até que em um momento há uma revelação, os segredos são contados, e ele descobre que ele estava na terra ou na casa de Faraó, mas ele era um hebreu, e como era um hebreu, sentiu ele a aflição do seu povo. E nós vamos conhecer toda a história, sabemos que ele matou um homem, enterrou na areia, e depois disso teve que fugir do Egito. Passaram-se 40 anos, desde que ele saíra do Egito, e ficou no meio do deserto. Quando ele deixa o Egito, ele tem 40 anos, e passa mais 40 anos no deserto. Ele tem 80 anos de idade. Quantos anos eu disse? E no auge dos seus 80 anos de idade, é no alto do monte, quando ele olha uma sarça que ardia, mas não se consumia. E do meio da sarça, uma poderosa voz que chama ele pelo nome, e diz a ele: Moisés, tira as alparcas dos seus pés, porque a terra onde você está é uma terra santa. Eu te enviarei a Faraó, e você dirá tudo que eu lhe mandar, porque é chegado o tempo de tirar o meu povo da escravidão. Moisés então questiona a Deus: quando eu for ter com Faraó, ele vai me perguntar quem é que mandou eu ir até ele. E o que é que eu digo, Senhor? E o Senhor diga a Faraó: eu sou, me enviou a ti. O grande eu sou, o todo-poderoso Deus de Israel. Acontece algumas coisas nesse dia em que ele está diante da sarça, que daria aqui pregações de muitas horas. Uma delas, por exemplo, é quando Moisés pede um sinal a Deus, e Deus diz assim para ele: coloca a mão no seu peito, Moisés. E ele coloca. E quando ele tira a mão do peito, a mão dele está leprosa. E quando ele vê a mão dele leprosa, ele se apavora. E o Senhor Deus: pode colocar a mão de novo no seu peito. E quando ele retirou, a mão estava limpa. Era uma maneira de Deus dizer a ele: Moisés, tudo que vai acontecer na sua vida agora não é mérito seu, portanto nunca bata no peito, achando que é você que vai fazer alguma coisa, achando que o milagre veio da sua mão, achando que a libertação veio da sua mão, porque o homem que bate a mão no peito achando que é alguma coisa, ele fica leproso, e a lepra é símbolo de morte. Então aconteceram vários fatos, e Moisés vai até Faraó, e como Faraó não deixa o povo ir, Moisés fala que virão pragas sobre aquele Egito. E a primeira grande praga vem, e ela transforma toda a água do Egito em sangue. E quando toda a água fica apodrecida, esse Faraó manda chamar Moisés para perguntar se aquilo veio do próprio Deus. E Moisés diz: sim, veio do próprio Deus. Mas se você deixar o povo ir embora, esta praga irá sair daqui. E então Faraó faz um pacto com Moisés, diz: então se as águas ficarem puras, eu deixo o povo ir. E as águas ficaram puras, mas Faraó não deixou o povo ir embora. E aí vem a segunda praga, a praga que eu li aqui para vocês. A Bíblia Sagrada vai dizer que Moisés vai falar com Faraó de novo, logo após as águas terem sido purificadas e Faraó não deixar o povo ir. E Moisés diz: o Senhor manda dizer que ele vai fazer brotar rã nesta terra. E essas rãs serão em um número tão grande que haverá rã em todo o Egito. Haverá rã sobre a sua mesa, Faraó, sobre a sua cama. Haverá rã nos seus tanques. Haverá rã nos seus rios. Haverá rãs em todos os lugares. E então o Senhor disse a Moisés: manda Arão estender a mão sobre toda a terra do Egito e ordenar que as rãs saiam de todos os lugares e empesteiem esta terra. E quando isto aconteceu, o Senhor deu uma chance a Faraó. Moisés fala com ele, porque Faraó vai falar com Moisés dizendo assim: Moisés, ora ao teu Deus para que esta praga das rãs termine. E aí Moisés diz assim: seja a glória sobre ti. Mas veja só, você quer que Deus pare as rãs? Ele pode até fazer as rãs sumirem, mas você tem que soltar o povo dele. Solte o povo, que as rãs vão desaparecer. E a Bíblia diz aqui no versículo 10: e Faraó respondeu: amanhã. Diga comigo: amanhã. Mais uma vez, 1, 2, 3. Amanhã. Faraó preferiu passar mais uma noite em companhia daquelas rãs do que tomar a decisão certa, que era deixar o povo ir embora. Tendo contado a história, eu passo a pregá-la para vocês. Eu coloquei um tema nesta pregação: mais uma noite com as rãs. Olhe para o seu irmão e diga: mais uma noite com as rãs. Você gostaria de passar uma noite com rãs? Sim ou não? Tem gente que é corajoso aqui. Vou perguntar de novo: você gostaria de passar uma noite com as rãs?
Então tome a decisão certa nessa noite. A decisão certa pode impedir você de ter uma noite de angústia, uma noite de tristeza. Existem decisões na nossa vida que nós precisamos tomar urgentemente. E não podemos protelar. Não podemos nos apegar aos nossos pecadinhos de estimação. Aquelas coisas que aparentemente nos fazem tão bem, mas que o final delas será destruição e será morte. Essas rãs aqui podem ser traduzidas por problemas. O Senhor Deus ouviu a sua oração. Senhor, me livra desse problema. E o Senhor diz para você, eu te livro, mas você tem que se converter. Você tem que abrir mão dos seus erros. Você tem que fazer votos. Você tem que se santificar, tem que jejuar. Você tem que orar. Você tem que atuar mais na casa do Senhor. Você tem que colocar o seu talento em prática. Você tem que ser mais crente. E aí a pessoa sabe que ela tem que tomar essa decisão. Ela sabe que só há um caminho, não há dois, não há três, não há quatro. Mas ao invés de tomar o caminho, ela protela e diz assim, amanhã eu vejo o que eu faço. Hoje vou sair daqui e vou fazer tudo aquilo que eu sempre fiz a vida toda. Nada na vida da pessoa muda. A Bíblia Sagrada vai nos dizer, em um texto, no livro de Deuteronômio, no capítulo 30, versículo de número 19, o próprio Deus colocando na mão de Israel o poder da escolha. Olha o que Deus diz, capítulo 30 do livro de Deuteronômio, no versículo de número 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. É o Senhor dizendo, eu coloco na tua frente a vida e a morte, a bênção e a maldição. E aí Deus dá um conselho, escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua semente. Deus está dizendo àqueles que o amam, que uma decisão tomada pelo pai e pela mãe, pode levar a família toda para a morte ou para a vida, arrastar a família para a bênção ou para a maldição. O Senhor nunca vai impedir você de fazer nada. Escute o que eu estou dizendo. Nunca espere que Deus tome o leme da sua vida e te livre de você cometer erros grosseiros e pecados gritantes. Deus não fará isso, porque Ele te deu livre-arbítrio. O Senhor te deu o poder de escolha. O maior poder que há no mundo não é o poder de alguém que tem na mão a função ou o dom de poder tocar em um botão e explodir uma bomba atômica, não. O maior poder do mundo quem tem não é o presidente da república. O maior poder do mundo Deus deu a toda a humanidade, que é o poder de escolher. É você quem escolhe que você quer viver. É você quem determina onde quer chegar. E por favor, não venha jogar culpa na sua fraqueza, porque todas as vezes que alguém é confrontado, a pessoa diz, mas a carne é fraca. E eu me lembro de uma pergunta que eu sempre fiz quando era garoto, porque eu vi um pregador falar, se a carne é fraca, você peca por quê? Porque pecado é vitamina para fortalecer a carne, por acaso? Existem coisas na vida que não dá para você jogar na mão de Deus. Não, seja o que Deus quiser, está na mão dele. Se Deus quiser, vai acontecer. Se Deus não quiser, não vai acontecer. Por favor, não use de mandingas. Está na sua mão. É você quem determina se você quer a bênção ou se você quer a maldição. Se você quer a vida ou se você quer a morte. E escute, o que você decidir, Deus vai acatar. Ainda que seja para a sua destruição, ainda que seja para a sua morte, ainda que seja para destruir a sua família inteira, Deus não irá interferir. Deus só interfere quando o homem ou a mulher permitem, quando o homem ou a mulher dão a ele esse direito, quando o homem ou a mulher diz assim, Senhor, entra aqui na minha vida e modifica a minha história para sempre. Eu deixo, o que o Senhor fizer está feito. Caso contrário, o Senhor Deus jamais fará, porque Ele nos deu o dom. Passar uma noite com as rãs, passar uma noite com os problemas, é entre você e Deus. Aliás, eu estava aqui pensando sobre uma rã. A rã tem algumas características, né? Que é bem dela. Toda rã tem língua grande. Diga comigo, língua grande. Se você quer passar a vida toda sendo essa pessoa que usa a sua língua para destruir a sua vida e a vida das pessoas que estão ao seu redor, é um problema só seu. Pessoas que sabem que quando abre a boca, destrói a vida de todo mundo. Pessoas que sabem que
tudo que vê ao seu redor acontecer, ela não consegue sequer orar, ela tem que colocar para fora, ela tem que se meter na vida dos outros, ela se mete na vida da família, ela se mete na vida dos seus amigos de trabalho, ela usa a língua para contar, para fofocar, para futricar. Se você quer passar uma noite ao lado da rã, com esses problemas, é seu, mas o conselho para Deus é esse: corta a sua língua, dá um jeito de falar menos, dá um jeito de falar só quando te perguntarem. Aliás, vocês conhecem a regrinha sobre a verdade? Existem 3 tipos de verdade. Uma é aquela que você pode dizer a qualquer um, em qualquer momento. Segunda, tem verdade que você só deve dizer se alguém te perguntar. Terceira, tem verdade que nem se te perguntarem você deve dizer, porque ela pode provocar uma tragédia. Exemplo, você tem um amigo muito querido, seu melhor amigo, e o seu melhor amigo, ele é extremamente violento. E você sabe que ele é capaz de tudo. E aí você vê a esposa desse seu amigo traí-lo. É verdade a traição. Mas se você contar para ele, você sabe que ele vai sacar uma arma, ele vai pegar uma faca, ele vai cometer uma tragédia. Existem verdades que não devem ser ditas nem se perguntarem. Então, por favor, não use a sua língua, a não ser que seja extremamente necessário. A Bíblia Sagrada vai dizer que o homem que domina a sua língua, domina o seu corpo inteiro. Consegue entender isso? Foi um apóstolo que disse: o homem que domina a sua língua, domina o seu corpo inteiro. Você pode achar que eu estou falando demais, mas você conhece muita gente, que inclusive já usou a língua para destruir parte da sua família, parte dos seus sonhos, parte do seu trabalho. Pessoas que não conseguem conviver apenas consigo. Sua língua é uma arma de morte. Eu me lembrei que algum tempo atrás, acho que o ano passado, eu contei aqui no púlpito da igreja, eu estava pregando lá na Bahia, e me contaram a história de um pastor lá dos idos da década de 1960, 70, quando os pastores iam até os sítios visitar os irmãos, e um pastor havia dito à irmã que ele ia ao sítio dela e ia almoçar com eles. E quando o pastor chegou lá no sítio da irmã, o diácono que foi ao lado dele abriu a porteira para entrar, e quando abriu a porteira, viu o netinho da irmã correndo atrás de uma galinha. E correndo atrás da galinha, falando: piu, 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 vem aqui, galinha. E quando o diácono entrou dentro do carro, falou: pastor, a irmã convidou o senhor para almoçar e nem fez a galinha está viva ainda? Será que ela não sabe que o senhor é um homem ocupado, que a sua agenda é muito cheia? E o pastor disse para ele: calma, a gente não sabe o que está acontecendo. Quando eles entraram dentro da casa da irmã, a irmã disse: que bom, pastor, que o senhor veio, olha, já já vai sair o almoço. Entrou o netinho com a galinha na mão. Quando ele entrou com a galinha na mão, o irmão não aguentou e falou assim: irmã, a senhora convidou o pastor para almoçar aqui e a galinha ainda está viva. A irmã disse: não, irmão, não é essa galinha aqui não. A galinha que eu fiz para o pastor já está lá no fogão, ó. Escuta o cheirinho dela aí. Pegou aí? Escutar o cheiro dela? Era só escutar ela ser fritada, né? E aí o pastor olhou para ele e disse: está vendo? Fica quieto. Daqui a pouco a irmã olhou para o netinho e disse: traz a galinha aqui. Colocou a galinha no chão e abriu as 2 asas dela, e o netinho dela pisou sobre as asas dela para segurar. A irmã catou a galinha, levantou o bico dela e pegou uma tenaz, um ferro quente, e torrou o bico da galinha. Quando ela torrou o bico da galinha, o diácono miserável, que tinha a língua maior que a da minha gravata, gritou: ei, irmã, o Ibama pode prender a senhora por tortura aos animais. Quer matar a galinha, mata, mas para que fazer essa judiação com ela? Está queimando o bico dela, para quê? A irmã disse: não, querido, o bico dela é morto, ela nem sente nada. Mas eu vou explicar porque eu queimei o bico dela. Essa galinha aqui é estéril, ela é a única que não bota ovos. E todas as outras galinhas, quando botam ovos e nascem os pintinhos, parece que ela é revoltada, ela vai e bica a cabeça dos pintinhos e mata todos eles. Já me falaram para matar ela, mas como eu amo muito essa galinha, porque ela é muito querida, eu, ao invés de matá-la, eu estou curando ela. Eu estou queimando o bico dela. Ela nunca mais vai matar ninguém com o bico dela. Alguém entendeu aí a ilustração ou não? Quem sabe nessa noite o anjo do Senhor, lá do capítulo 6 do livro de Isaías, não pega uma tenaz na mão e vem queimar os nossos lábios. Alguém já leu isso na Bíblia? O profeta estava lá, só sabia falar mal da vida dos outros.
Ele dizia: ai dos que bebem, ai daqueles que se prostituem, ai daqueles que adoram estátuas, ai, ai e ai. Até o dia que ele entrou no santuário, a Bíblia diz: veio um anjo, pegou uma tenaz, com a tenaz pegou uma brasa de fogo debaixo do trono de Deus e queimou os lábios do profeta. E quando queimou os lábios do profeta, o profeta disse: agora os meus lábios estão purificados. Que nesta noite aconteça esse milagre na sua vida. Que nesta noite o Senhor te livre desse mal, te livre dessa maledicência, te livre desse poder que há em você matar as pessoas usando a sua língua. Chega de passar uma noite com um problema chamado falar demais. Segunda coisa que eu encontrei na rã: toda rã gosta de lama. Gosta do que, igreja? E lama fala de sujeira. Se a sua vida é uma vida porca, é uma vida podre, se quando sai daqui você se transforma, se metamorfoseia, porque aqui dentro da igreja quem olha para você pensa que você é um anjo barroco, só falta uma auréola na cabeça você passar o culto inteiro assim. Mas quando atravessa aquela porta, você se transforma em um suíno, em um porco e chafurda na lama. Se você vive uma vida desse jeito, você, além de ser um impedimento para si mesmo, é também um impedimento para a casa de oração. Porque o Espírito Santo, quando vem sobre nós, ele procura corações limpos para pousar. Mas quando ele encontra uma sujeira aqui, outra sujeira ali, outra lama ali, ou coisas assim, o Espírito Santo não consegue descer. Se você quer passar mais uma noite na lama, é problema seu. A sua vida nunca vai mudar. Mas o milagre do Senhor para você é esse: se sair da lama hoje, eu mudo a sua vida e faço cessar toda a praga sobre a sua casa. A decisão é sua. Diga comigo: a decisão é minha. Terceira característica da rã: a rã é um bichinho que parece que é, mas não é. Ela parece um sapo, mas não é um sapo. Mas eu não quero aqui entrar no mérito do sapo ou da rã. Eu só quero usar essa ilustração. A rã, portanto, ela é falsa, porque ela parece que é, mas não é. Se você quer passar uma vida de falsidade, passar mais uma noite com a falsidade, enganando a si mesmo, achando que tudo que você faz é por Deus aceito, achando que você pode esconder dos olhos do pastor, pode esconder dos olhos da sua esposa, do seu esposo, pode esconder dos olhos do seu patrão. Você pode até enganar todos os que estão aqui, mas é impossível enganar alguém que tem olhos como chama de fogo. A decisão é sua. Quer continuar caminhando por esse caminho? O final será a morte. Nós temos inúmeros exemplos. Você encontra pessoas que frequentaram esta igreja, outras igrejas, andando pelas ruas da cidade. Dia desse eu passei na porta de um supermercado e encontrei um olha só, é difícil falar ex-irmão, né, pastor Elias? Porque não tem ex-irmão, mas acaba existindo. A gente encontra pessoas que frequentavam a igreja, que cantavam conosco. A igreja inteira sabia que a pessoa tinha uma vida dupla. E todo mundo esperava que o pastor curasse a pessoa. E o pastor não pode curar ninguém. Se a palavra não limpa, não sou eu que vou limpar. E aí a pessoa sai um dia, vai chafurdar na lama, vai fazer as coisas que não deve. Sai daqui, vai para qualquer outro lugar. E lá, diante dos ímpios, resolve mostrar a sua natureza escondida. E resolve tragar um cigarro. Resolve se portar como um filho das trevas. Como é que essa pessoa vai ser livre? E aí depois entra na igreja como se nada tivesse acontecido. Pode acontecer uma vez, acontece duas, pastor Roseli. A igreja é longânima, esta igreja é longânima. Nós temos paciência, porque foi essa visão que Deus me deu. Eu não posso julgar você, não posso colocar um cabresto em você, não posso colocar uma coleira em você para guiar sua vida como as igrejas antigamente faziam. Eu sou contra isso. Agora, se você está na casa do Senhor, se você gosta de ouvir a palavra, mas somente a parte do louvor, que a música te põe de pé, se você gosta de vir aqui somente para ouvir uma palavra que mexe, não, vai dar tudo certo na minha vida, deixa eu te contar uma coisa: não basta entrar aqui dentro em busca dos seus direitos, se você não resolver travar uma guerra consigo mesmo e praticar os seus deveres. Não basta só pedir direitos, não basta dizer eu quero, se você não dá nada, não dá nada. Não existe, é uma troca. Você entra na casa do Senhor e adora Ele, mas não basta adorar só de voz, não basta adorar só com o seu dízimo, não basta adorar só com os seus presentes. Tem um tempo na Bíblia Sagrada, no Velho Testamento, que Deus olhou para o povo e disse: pare de trazer sacrifício para mim, pare de trazer oferta,
Pare de cantar para mim, porque eu não aceito mais o seu louvor. Eu não aceito mais a sua oferta. Porque você me louva com a sua boca, mas o seu coração não é meu. A sua vida não é minha. E eu sei que uma palavra como essa pode parecer pesada, e ela é pesada, mas é uma palavra que cura. E os anjos de Deus estão caminhando aqui dentro, só sondando a sua vida. E é claro que isso aqui é só se servir em você, só se a carapuça te servir. Entendeu? Se a carapuça te servir, vista ela e se ajuste. Se ela não te servir, vai dando glória a Deus, diga, fala a Deus, porque a sua igreja ainda escuta. Porque nós precisamos levar uma vida mais séria. Chega de usar a sua língua para matar as pessoas. Chega de ficar chafurdado na lama e chega de ser uma pessoa falsa. Você não é só falsa consigo mesmo, você é falsa com todos. E pior do que ser falso com todos, é você viver uma vida de engano a si mesmo. Não vale a pena viver assim. Porque mais cedo ou mais tarde a sua falsidade será descoberta. E quando for descoberta, o vexame vai ser muito grande. Então leve as coisas mais a sério. Amém, igreja? Quarta coisa que eu descobri que uma rã faz. Pergunte o quê? A rã canta. Vocês sabiam que a rã canta? A rã canta. Quase que o canto de uma sereia. Não é o coachar de um sapo. Ela cria melodia. Ou seja, esse espírito da rã é como se fosse uma pessoa dissimulada. Tem a língua doce. Tem palavras de encantamento. Vou dar um exemplo. Nós tivemos um membro dessa igreja aqui, que há muitos anos atrás ele tocava aqui na igreja, congregava conosco, era um doce de pessoas. De repente, da noite para o dia, nós acordamos com a notícia que ele tinha matado o pai e a mãe. Alguém entendeu o que eu falei ou não? A pessoa estava aqui, cantava, atraía todas as pessoas para perto dele. Uma pessoa dissimulada. Tem uma voz doce, mel, pastor Gabriel. Enganava todo mundo. Até que uma hora cometeu uma tragédia. Se você quer continuar assim, é uma escolha sua. Mas se nem você se aceita ser assim, se você sabe que você é um engano ambulante, ore a Deus nessa noite. E Deus vai dizer assim para você: muda de vida. Seja transparente. Seja verdadeiro. Porque do que adianta você agradar a todos e não agradar a Deus? Sexta coisa, ou quinta coisa que eu encontrei aqui na rã. A rã é escorregadia. A rã é o que, igreja? O que é uma pessoa escorregadia? É uma pessoa que não assume nada do que faz. Você vai sentar com a pessoa, ela tem uma desculpa para tudo na ponta da língua. Ela não tem a humildade de dizer assim, não, eu errei de verdade. Eu preciso mudar. Sempre tem uma desculpa. Quer passar uma noite sendo escorregadio de novo? Vai. Engane a si mesmo, engane as pessoas que estão ao seu redor, engane a sua família, engane o seu patrão, engane a sua cidade inteira. Mas você pode enganar por um tempo, mas você não pode enganar para sempre. A Bíblia diz que aquele que usa de engano não permanece na casa do Senhor. Amém, igreja? E para terminar, existem algumas espécies de rã, principalmente aqui no alto do Amazonas, que no couro dela, ela tem veneno. Alguém já viu reportagem sobre isso? Pessoas que o simples fato de você estar perto dela, ela te contamina. Andar ao lado dela te contamina. É uma pessoa tóxica. Se você conhece alguém desse jeito e você caminha ao lado dessa pessoa, deixa eu te dar um conselho: cai fora, sai de perto, aconselha, ora pela pessoa, mas não caminha com ela. Caminhe com pessoas mais crentes do que você. Caminhe ao lado de pessoas que são mais espirituais do que você. É claro que tudo isso aqui é só para quem é crente de verdade, porque tem pessoas que vêm à igreja só para passear. Vem à igreja porque não tem um lugar melhor para ir, está tudo fechado mesmo, já que não tem as baladas, apesar que os barzinhos abriram agora, né? E como o culto termina cedo, dá tempo de vir aqui e ir para os barzinhos ainda. Você pode até fazer isso,
Só que amigo, amiga, irmão, irmã, escute. Você está perdendo tempo. E não é hora de perder tempo. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Eu tenho um amigo em Israel que me manda mensagem todo dia. Ele dizendo: pastor, ora por nós. Se nós pararmos de atacar os palestinos vão engolir a nossa nação. Estão atacando os judeus no meio da rua. Um amigo meu que mora na Europa mandou uma mensagem para mim poucos minutos antes de eu chegar aqui e mostrou um vídeo. Os palestinos nas ruas de Londres, nas ruas da Espanha, com os carros, gritando palavrões, dizendo: morte aos judeus, vamos estuprar suas mulheres. Por que esse ódio contra a nação judaica? Curiosamente, a nação onde nasceu Jesus Cristo. O mundo está por um fio. O barril de pólvora está pronto. Já está aceso o pavio. E ele está sendo queimado. E a igreja não se apercebe. E você vem ao culto, vem aos cultos, ouve a palavra, ouve tudo que é pregado, e a sua vida não muda nunca. Ah, pastor, quem tinha que ouvir não está aqui. Deus não manda recado para quem não está presente. Deus não é garoto de recado. Para aqueles lá, Deus já tratou de outra forma. Deus está falando com você aqui nessa noite. Deus está cobrando um posicionamento da nossa igreja. As pessoas não podem usar ou confundir liberdade com libertinagem. As pessoas não podem confundir uma igreja livre com qualquer tipo de igreja. Se nós não tivermos responsabilidade, quem é que vai ter? Aí depois perguntamos: por que a igreja não enche? Não enche porque os crentes dão mau testemunho na rua. Não enche porque os crentes, ao invés de virem para o culto, ao invés de levarem uma vida séria, uma vida santa, ao invés de evangelizar e pregar o evangelho, cuidam só dos seus próprios narizes. Aproveitam a sua vida a todo vapor. Vivem uma vida louca. E não tem mais coragem de falar de Jesus. Aí todo o peso do culto fica em cima de meia dúzia, que sobe um monte, desce um monte, faz um relógio de oração aqui, para suportar o peso de todos os demais. Está na hora de tomarmos um posicionamento, igreja. Está na hora de pegarmos os pecadinhos de estimação e chutarmos ele para fora da igreja. Está na hora de purificarmos o ambiente. Quem sabe não acontece aqui hoje que Deus disse ao seu povo um dia sobre a guerra: santificai-vos hoje, porque amanhã eu entregarei o inimigo na sua mão. Quem sabe não é esse o pedido de Deus para nós? Santifique o povo, e amanhã eu entrego o inimigo na sua mão. Eu quero desafiar os crentes desta igreja que ainda acreditam em propósitos, durante essa semana fazerem propósitos de oração, de jejum, fazerem propósitos de pureza e santidade, de abrirem mão dos seus próprios desejos por coisas sobre-humanas e sobrenaturais. Se fôssemos uma igreja fria, se fôssemos uma igreja que não crê nos dons do Espírito Santo, tudo bem. Poderíamos ser uma igreja apenas de vir e ir embora, sentar aqui, cantar 2 hinos, ouvir uma palavra, entregarmos a nossa oferta e voltarmos para a vida comum lá fora. Mas a nossa igreja tem uma proposta, que é a igreja do avivamento. E avivamento só é avivamento quando aqueles que estão mortos ressuscitam. Quando aqueles que estão em coma sintam um choque de Deus. Não quero que a nossa igreja seja conhecida lá fora como uma igreja de zumbis. Já assistiu aquele filme, aquela série The Walking Dead? Você vê zumbis que caminham, andam, tocam, correm, mas não sentem nada, estão mortos. Se você está em coma, a minha oração hoje é para que o Espírito Santo te ressuscite. É para que o poder de Deus vá aonde você está e te tire do lugar. É para que você receba um toque de Deus e a sua vida seja transformada. Alguém acredita que Deus ainda faz? Fique de pé comigo, por gentileza. Enquanto a banda se aproxima, preste atenção na história que eu vou contar. No Oriente Médio, contam que há muitos e muitos anos atrás, havia um poderoso rei. E esse rei, sua esposa não dava à luz a filhos, então ele fez propósitos com Deus. E a esposa dele engravidou. E ela engravidou de trigêmeos. E como nasceram em trigêmeos, passou-se os anos e o rei envelheceu.
E somente um dos filhos podia assumir o trono. Mas os 3 nasceram no mesmo dia. Os 3 tinham a mesma idade. Os 3 eram bons filhos. Mas somente um podia herdar o trono. Então esse rei fez um propósito. Esse rei mandou chamar os 3 filhos diante do seu trono. Ele colocou uma mesa diante dele. E colocou em cima da mesa uma planta extremamente rara e um vaso extremamente caro. E o rei disse aos seus 3 filhos: um de vocês vai assumir o trono. O que vai assumir o trono vai ter que obedecer a minha voz. E a minha voz é essa: aqui nessa mesa tem um problema, e eu quero que vocês resolvam o problema. Os 3 filhos olharam para a mesa. E o primeiro disse: pai, eu já sei qual é o problema. Isso aqui é um questionário seu, né? É um enigma. Pai, esta planta que está aqui, as pétalas dessa flor é tão poderosa, e se nós conseguimos plantar mais plantas como essa, poderemos dar chá para todo o nosso povo e curar os doentes. Aqui está resolvido o problema da doença no reino. O outro filho disse: pai, eu tenho uma outra ideia. Qual é a sua ideia, filho? Esse vaso é chinês, é da dinastia Ming. Ele custa uma fortuna. Se vendermos esse vaso, com o dinheiro desse vaso, vamos matar a fome de todo o reino. E o pai sorriu para o filho, esperou o terceiro. E você, meu filho, consegue resolver o problema? O menino olhou para os irmãos, olhou para a planta, olhou para o vaso. Ele pegou a planta, jogou no chão e pisou sobre ela, destruiu a planta. Ele pegou o vaso e jogou no chão e fez ele em pedaços. Os outros 2 filhos agarraram ele, os soldados vieram também dizer: ele enlouqueceu, meu pai, ele enlouqueceu. O pai disse: solte, meu filho, solte. Eu já sei quem vai ser o rei aqui. O rei que vai ficar no meu lugar é o filho que destruiu a planta e que quebrou o vaso. Os outros 2 disseram: mas pai, o senhor vai colocar um louco no trono? Louco por quê? Pai, quem é que destrói uma planta que pode curar as pessoas? Quem é que destrói um vaso que, se vender ele com dinheiro, podemos matar a fome do reino? O pai disse assim: eu não falei sobre valores, eu falei sobre problema. Eu disse que na mesa tinha um problema. E por mais bonito que seja o problema, por mais prazer que esse problema lhe dá, por mais que esse seu pecadinho de estimação te deixe feliz da vida, problema é problema. Só tem um jeito de resolver: é destruir ele. Destrói esse problema que te prende, esse relacionamento que não te leva a lugar nenhum. A senhora vai mesmo passar a vida inteira como se fosse uma bola de basquete para ficar na mão de todos os homens que passam pela sua história. Não vai ter amor próprio, não vai ter respeito próprio. Você, rapaz, vai passar a vida inteira achando que é o filhinho de papai. Não vai dar um jeito de arrumar um emprego, não vai dar um jeito de criar responsabilidade. A senhorita não vai arrumar um jeito de ir para a escola, não vai dar um jeito de resolver o problema na sua família. Sabe que o seu pai está lá, a sua mãe está lá, você é o filho, a autoridade está sobre o pai e a mãe. Será que não está na hora de haver um conserto? Será que não está na hora de você colocar os pingos nos is? Ah, pastor, mas é o meu orgulho. Põe esse orgulho no chão e quebra ele. Pega esse número de telefone, quebra ele, joga fora. Põe um ponto final na sua vida que veio te arrastando até agora. Por isso Deus não te toca, por isso o Espírito Santo não te visita, por isso que o culto para você é um peso. Deus te trouxe hoje aqui porque Ele quer seriedade. O Senhor manda dizer: eu cesso a praga das rãs hoje, mas você tem que ser livre. Seja livre. Só tem um jeito de você ser livre: é você quebrar as cadeias que te prendem, é você tomar uma decisão séria na sua vida, é você romper com o seu passado. Rompe com o seu passado nesta noite e você vai ver o que Deus fará na sua história.